Boa tarde, pessoal. Esperando as notificações de que a nossa live começou a chegar, para o pessoal ter tempo de entrar. Sexta-feira, estamos aqui para mais uma live da Pro, às 5 horas, né? Como sempre, estamos mantendo esse horário. Já é a nossa quarta live, é um prazer estar falando com vocês. Quero agradecer a presença, tem um pessoal que está vindo sempre. Muito obrigada, tá bom? Hoje a nossa live vai ser um modelo um pouquinho diferente, porque vocês vão poder mandar pergunta, eu vou estar respondendo vocês a qualquer momento. Então fiquem à vontade, mandem pergunta, vamos fazer um bate-papo aqui, uma troca. Claro, né? A live tem um tema. A gente vai falar sobre os 4 passos para a gente começar o TCC. Na nossa quarta live, agora, né, que a gente realmente vai começar a falar sobre esse assunto que vocês tanto perguntam para a professora aqui no direct, nas caixinhas de pergunta. A ideia dessas lives não é focar só em TCC. A gente vai ter vários outros assuntos para conversar aqui, mas como esse sempre é o mais pedido, eu resolvi fazer uma live sobre os 4 passos para começar. As perguntas, gente, não precisa ficar presa apenas no que eu estiver falando. Mas esses 4 passos aqui eu vou ter que abordar. Vai ser igual aula, né? Na aula a gente tem um roteiro do conteúdo para passar para vocês. E aquilo que for extra a gente bate papo. A gente conversa, a gente tira dúvidas dentro do possível. Tá bom? Espero que os vídeos que a gente esteja postando aí no dia a dia estejam ajudando vocês. A professora aqui, blogueira CLT, criadora de conteúdo, mãe dona de casa, tá trabalhando bastante, viu? Bastante mesmo. Então vou pedir de novo biscoito, vou pedir que vocês me valorizem, porque todo o tempinho que eu tenho aqui para descansar, tô trabalhando em criação de conteúdo. Claro que tem 2 pessoas maravilhosas que estão me ajudando, tá? Nesse processo de criar conteúdo. Depois, mais pra frente, a gente um dia pode até marcar de conversar com elas, porque senão eu nem daria conta. Então, tem gente aí comigo me ajudando para eu conseguir criar esse conteúdo para vocês. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Tá bom, gente? Preciso da ajuda para poder continuar fazendo, senão daqui a pouco a gente não consegue mais. Tá bom? Tudo bem, gente? Bom, um pouco do que eu vou estar conversando aqui com vocês hoje já foi falado nos conteúdos, mas claro, os conteúdos que saem diariamente, eles são curtos, são limitados. A gente não consegue fazer conteúdo longo todo dia. Então eu vou falar um pouco mais, com mais detalhes, sobre, né, aqueles temazinhos que já estão lá nos vídeos, que já estão sendo postados diariamente. Mas primeiro, gente, eu vou começar a falar de uma coisa muito importante, que vai ser o nosso primeiro passo para você pensar no seu trabalho de conclusão de curso, que eu sei que vocês têm muito medo. E eu sempre falo e vou falar de novo, depois que passar, vocês vão ver que nem era tão difícil assim. Tudo na vida é assim, né? A gente tem muito medo até acontecer. E aí depois que acontece, a gente percebe que não era tão difícil assim. E aí os novos desafios às vezes parecem cada vez piores e mais difíceis, né? Igual videogame, a gente vai passando de fase. Bom, primeira coisa, primeiro passo, quando vocês começarem a pensar num TCC, pensem o seguinte: o que eu consigo fazer dentro das regras da minha instituição de ensino? Porque isso, gente, é variável e muitas vezes as pessoas não sabem. O TCC, né, o TCC por si só, a gente tem que levar ele como se fosse uma disciplina. Quem me ensinou isso até foi o professor Márcio, porque eu tinha feito TCC, depois eu fui fazer as minhas coisas e num momento eu me vi orientadora de TCC. E ele é uma disciplina do seu último ano. Não adianta a gente querer fazer diferente disso. Claro que a gente quer que o nosso TCC seja bom e a gente como orientador também espera isso. Mas não dá, né, para nesse momento em que você ainda está cursando a faculdade, que você ainda tem disciplinas de grade, que você tem o estágio do último ano para cumprir, você tem várias e várias coisas para resolver, para fazer, para estudar. Algumas pessoas já são mães, já trabalham. Você querer fazer aquele trabalho da sua vida, ganhar o prêmio Nobel e fazer uma publicação Qualis A1. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer, em alguns poucos casos, né, de você conseguir fazer uma publicação em revista indexada internacional. Mas por que normalmente a gente não espera isso do aluno e vocês não têm que se cobrar para conseguir fazer esse tipo de trabalho? Por causa do tempo mesmo, tá? O TCC, ele é uma disciplina que vai ali, né, juntar o seu conhecimento, vai fazer você vir para o mundo científico e poder, então, obter o seu título da sua graduação.
E a primeira coisa que vocês vão precisar sempre olhar é a regra da sua instituição. Muito do que eu venho falando aqui pode ser variável de instituição para instituição. Então eu gosto sempre de falar, olha, isso vai depender da instituição. E até mesmo dentro da instituição, o curso pode ter regras diferentes. A gente pode ver o TCC sendo feito de formas diferentes dentro mesmo de uma mesma faculdade, de uma mesma instituição. Então eu preciso primeiro, antes de surtar, né? Antes de lá ficar surtadaço do que eu vou fazer, qual que é o tema que eu vou escolher, por que eu escolhi esse tema, se esse tema dá artigo, se eu vou conseguir publicar ou não, a primeira coisa que eu preciso saber é quais são as regras do meu trabalho de conclusão de curso. Por quê? Tem lugar que o trabalho de conclusão de curso ele precisa ser uma pesquisa, vamos assim dizer, inédita. Aí, gente, minha internet oscilou, vocês não desistiram de mim não, né? Não desistam de mim. Então, voltando lá, vou recapitular onde que eu parei. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a regra. Porque não adianta, por exemplo, eu querer fazer um artigo científico de revisão bibliográfica se a minha faculdade, a minha universidade, o meu curso exige que eu tenha uma parte experimental. Exige que eu tenha uma parte de análise de dados. Ou então, muitas vezes, eu quero fazer o meu trabalho sozinha, porque eu não gosto de trabalhar em grupo. E a faculdade fala que o meu trabalho tem que ser em dupla, em trio, um grupo. Ou então, muitas vezes, a faculdade vai te pedir apenas o artigo e não o trabalho inteiro. Apesar do artigo vir de um trabalho, você não vai entregar o trabalho completinho, você vai entregar aquilo em formato de artigo. Tem cursos, por exemplo, né, que deixam o aluno somente apresentar um banner. Então, ele faz lá um pôster com os resultados que ele teve durante o período lá do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso dele e apresenta esse banner. Não precisa, por exemplo, entregar o trabalho impresso e fazer a apresentação para uma banca. Então, antes de vocês surtarem por causa do TCC, ficarem desesperados, vão atrás de saber quais são as regras que estão, né, em vigor no seu curso nesse momento. Porque às vezes você está pensando em um tema que você nem vai poder fazer porque não se encaixa nas regras atuais do seu curso, da sua universidade. Quer ver um exemplo prático disso? Muitas faculdades atualmente, por causa da pandemia, tiraram a necessidade da gente ter TCCs com experimentos e análise de dados. Por causa mesmo do isolamento social, das pessoas não poderem ir nos laboratórios, não poderem ir lá fazer a sua prática num lugar. Tá em casa todo mundo, né? Estávamos em casa todo mundo esperando a pandemia melhorar. E aí levaram os TCCs para quê? Para uma revisão bibliográfica. Se eu sonhava, almejava fazer um TCC com levantamento de dados, eu não posso mais fazer. Se eu queria fazer um TCC de análise microbiológica de alguma coisa, análise microbiológica de bebedouro, análise microbiológica da tela do celular, análise microbiológica de jalecos, eu não vou poder fazer esse TCC. Porque no momento a gente está fazendo revisão bibliográfica. E aí revisão bibliográfica acaba me dando mais amplitude de escolha de tema, mas eu não vou poder fazer a parte prática. Então, primeira coisa, gente, sempre olhem as regras antes de surtar. Eu vejo muitas vezes aluno vindo conversar comigo sobre temas de TCC que não tem como ser executado na instituição que atualmente eu trabalho. Por vários motivos. E um desses motivos de que não tem como é a regra, tá? Não tá dentro da minha regra. Então eu não vou conseguir cumprir esse TCC, eu não vou conseguir realizar ele. E aí, quando você escolheu, né, o seu tema, o seu TCC, já sabendo o que você pode ou não fazer dentro das regras que a instituição te colocou, você tem que pensar numa segunda coisa, que é o nosso segundo passo para poder pensar, né, elaborar um projeto de TCC, que é a infraestrutura da instituição na qual você está. É outro momento em que muitas vezes eu preciso virar para o aluno e falar, olha, não, o seu tema não é viável. E aí é como se jogasse um balde de água fria. E acontece com muita frequência. Porque se eu mudo, né, a fase que a gente não vai estar trabalhando só com revisão bibliográfica e começo agora a poder fazer os outros tipos de TCC que a gente vai conversar de novo daqui um pouquinho, e eu vou fazer uma experimentação, eu quero fazer uma análise de prontuário,
eu tenho infraestrutura para isso? A gente precisa pensar antes. Eu sou professora de MIP, microimunoparasitologia. E nesse momento de pandemia, por incrível que pareça, né, eu percebo que as pessoas estão gostando de imuno. Isso é inédito, isso nunca aconteceu antes em toda a minha história como professora. E aí as pessoas vêm muito me pedir para fazer TCC de imunologia. E TCC de imunologia, gente, a gente precisa de equipamentos muitas vezes sofisticados. Os kits para fazer análise epidemiológica, os kits para fazer, por exemplo, um ELISA, são caros. Então a gente muitas vezes não tem essa infraestrutura para atender o aluno em determinado local. Eu precisaria de um local que tenha um projeto de pesquisa daquela área da qual o aluno quer fazer o trabalho, ou então eu precisaria incluir esse aluno num laboratório mesmo de análises clínicas para ele poder pegar esses resultados ou então executar esses testes. Então não adianta eu sonhar com um TCC que não está dentro das regras, primeira coisa, ou então que, né, a instituição na qual eu tô não tem infraestrutura para isso. Se eu estou numa instituição que ela prioriza o ensino em análises clínicas, provavelmente não é todo professor que ainda vai estar, né, introduzido na pesquisa, que ainda vai estar atuando na pesquisa. Então, por mais que a gente queira, às vezes, trabalhar com biologia molecular, bioengenharia, imunologia, a gente não vai ter infraestrutura. Mas a gente tem a infraestrutura para o exame do diagnóstico. E por que não? Por que é menos interessante? Agora, se você quer, né, já um projeto, um trabalho no qual você quer fazer um PCR, né, uma PCR, quer fazer ELISA, quer fazer um monte de técnica engenhosa, né, nova, atualizada, você vai precisar procurar um professor que ainda está inserido num laboratório de pesquisa. E infelizmente, né, grande parte dos professores, quando começam a exercer a docência, vão abandonando a pesquisa porque o tempo vai ficando cada vez mais limitado. Então, além de você pensar no seu tema, você precisa pensar nisso. Você tem infraestrutura para executar esse seu tema? Nossa, professora, eu acho super legal esse pessoal que trabalha com leucemia. Também acho lindo, entendo pouco. Gostaria muito de fazer um levantamento de pacientes com leucemia na população da cidade de São Paulo. Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. É super possível fazer isso. Mas onde você vai conseguir esses dados? Você tem um local no qual você consegue conseguir esses dados? Que você consegue analisar prontuário? Você tem algum local que você consegue, né, de uma forma como uma terceira, acessar esses dados para fazer seu levantamento? Não tem? Então, desculpa, o seu tema não é viável. Ai, professora, mas você não conhece? Nem sempre. Nem sempre a gente vai conseguir alguém que consegue dar essa abertura para o aluno entrar lá e pegar esses dados. Vou contar um exemplo meu. Eu tive uma aluna que ela escreveu o projeto de TCC dela 3 vezes. Não sei nem se ela está aqui. Ela já formou, hoje ela já está, eu acredito, até no doutorado. Mas olha só, gente, ela precisou escrever o projeto dela 3 vezes. Por quê? Ela escreveu uma primeira vez o projeto dela e a professora saiu da universidade. Então ela ficou sem orientador. E aí ela veio conversar comigo. E o projeto dela, eu não tinha condição de orientar. Não era da minha área. Eu não entendia do assunto. Então não adianta eu querer orientar uma coisa que eu não entendo. Aí eu peguei e falei pra ela, olha, ou você procura um professor que entende, ou você vai precisar trocar o tema. Ela, não, professora, tudo bem. Eu quero ser orientada por você, eu vou trocar o tema. O que você quer fazer? Aí, como eu dou micro, né, ela falou, resistência a antibiótico. Mas eu queria pegar dados em um hospital. Eu falei, beleza. Lá onde eu tô na pós, que eu ainda tava nesse período lá no pós-doutorado, eu tenho como, né, pegar esses dados com o pessoal que tá trabalhando com resistência a antibióticos dentro do hospital. Conversei com o pessoal, fechei uma parceria de que a menina iria pegar esses dados para escrever o TCC dela. Na hora que estava tudo certo, ela escreveu, a gente submeteu para o comitê de ética, o hospital se recusou a entregar os dados para ela. Porque o hospital ficou com medo de que, né, fosse exposto um aumento no número de casos de infecções hospitalares. E aí, assim, ó, no final, tudo pronto para ela escrever o TCC, não quiseram dar os dados para ela. O que a gente fez? Se virou com o que a gente tinha. Como ela já tinha escrito introdução, né, já estava com o trabalho meio que engatilhado, a gente mudou o local de coleta de dados. A gente saiu do hospital, que não quis mais fornecer, provavelmente deve ter aumentado o número de casos naquele período, eles ficaram com receio.
E tiramos isso de uma plataforma digital, né, que é o DataSUS, que muitas vezes eu indico para os meus alunos, que aí são dados do Brasil, que todos os hospitais vão depositando esses dados lá e a população pode consultar. Mas no final ela escreveu 3 vezes o projeto dela. E mesmo assim conseguiu defender. E por que ela precisou disso? Porque apesar dela ter ido atrás de saber se ela poderia, né, ter aqueles dados, foi atrás de saber se a infraestrutura existia ou não, ela tomou uma negativa lá nos 45 minutos do segundo tempo. Então, gente, é muito, muito importante. Não queiram, né, de novo, fazer um projeto muito elaborado. O seu tempo, ele é curto. Muitas vezes não vai dar tempo. Muitas vezes vocês sonham com coisas grandes e não vão ter infraestrutura para isso. Nossa, professora, que terrorismo, você está jogando um balde de água fria na gente. Não, não é isso. A minha intenção aqui não é jogar um balde de água fria em vocês. A minha intenção aqui é mostrar para vocês que a gente consegue fazer TCCs bons sem viajar na maionese. Realidade é essa, tá? Sem viajar na maionese. Não adianta eu querer fazer uma coisa que não está dentro do meu alcance. Se eu tentar fazer uma coisa muito fora do meu alcance, o que eu vou conseguir é dor de cabeça, estresse e provavelmente não concluir meu TCC em um tempo viável. Então, quando vocês começarem a pensar, o pessoal que ainda vai começar a pensar em TCC, vai atrás de saber essas coisas, tá? As regras da minha instituição, como que ela pede o meu TCC, eu preciso escrever um trabalho mesmo, eu vou ter um projeto e depois um trabalho, eu vou apresentar um banner, eu vou ter banca, eu vou fazer sozinha, eu vou fazer em grupo, que tipo de TCC que eu posso executar, e depois vai descobrir qual infraestrutura você pode utilizar para desenvolver o seu TCC. Tem ou não infraestrutura? Não, não tem infraestrutura. Ah, mas tem um professor que consegue me levar para outro lugar. Eu tenho um amigo que trabalha e que consegue pegar esses dados para mim. E aí você já vai ter mais clareza dentro do que você pode ou não escolher de tema. E para de viajar. Já escolhe pensando dentro do que você consegue fazer. Certo, gente? Então prestem bastante atenção nisso. Bastante atenção. Não fiquem sonhando, se estressando, surtando, sendo que você nem sabe o que você pode ou não fazer. Outra coisa que é importante vocês olharem nas instituições nas quais vocês estudam é se o orientador, ele obrigatoriamente precisa ser da instituição. Porque o que a gente vê é que em algumas instituições não pode ter orientação de outro local. Então, eu sou orientadora da Universidade X. Eu oriento alunos da Universidade X e esses alunos da Universidade X não podem buscar orientador na instituição Y. Por que isso também é muito importante? Porque se eu estou fazendo uma iniciação científica, por exemplo, que pode ser utilizada como TCC, pelas regras da faculdade que eu estou, e o orientador não é dessa instituição, antes de você querer usar a iniciação científica como TCC, pergunte se você pode ser orientado por um professor de fora, tá bom? Porque se você não puder, o seu orientador da iniciação científica, ele tem que concordar em deixar você usar os seus dados de iniciação científica com a assinatura de outro professor orientando. E tem professor, né, da área de pesquisa que não acha isso legal. Porque as linhas de pesquisa, gente, tem gente que faz até meio que escondido, não quer que saia, né? São coisas inéditas. E aí ele vai ter que entregar aquela pesquisa dele, que às vezes é uma pesquisa de 30, 40 anos, para um professor que ele não conhece assinar um trabalho de conclusão de curso. Então, até isso vocês precisam estar atentos. A instituição na qual vocês estudam aceita professores orientadores de outros locais? Sim ou não? E aí você vai poder começar também agora, além de pensar no seu tema de TCC, começar a pensar no seu orientador, certo? Então já falamos, de 2 coisas super importantes quando a gente pensar em TCC. Uma coisa são as regras e a outra coisa, a infraestrutura. O que mais que eu vou precisar olhar, que eu vou precisar, né, acompanhar quando eu começar a pensar lá no meu TCC? É no meu tema, se esse tema dá para ser executado, está dentro das regras e dentro de qual tipo de TCC ele vai se enquadrar. Mais uma vez, lembrando que dependendo da instituição, você não vai poder fazer todos os 5. Ela vai falar, olha, aqui é só revisão, aqui você tem liberdade, aqui você pode fazer só dados, aqui você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Mas, em geral, o tema de TCC ele é livre, você que escolhe, tanto o seu TCC como o seu orientador. A gente gosta, né, de orientar alunos da nossa área de expertise. Então, se você escolheu que você quer fazer um tema de planta, vai atrás do professor que dá aula de planta. E aí, dentro desse tema planta, como que você vai executar o seu trabalho de conclusão de curso? Uma das formas que a gente tem, e que está sendo utilizada agora bastante por causa da pandemia, é a revisão bibliográfica. E essa, gente, com certeza é a mais fácil. É a mais tranquila de realizar. Essa daqui é uma que dá para dar uma viajada no tema, porque como você não vai ter parte prática, nem vai ter que coletar esses dados de nenhum lugar, a única coisa que você precisa fazer antes de sugerir esse tema e antes de começar o seu trabalho é olhar nos nossos buscadores acadêmicos, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, da sua própria instituição, se existem artigos suficientes para fazer uma revisão bibliográfica. Então também não adianta, nos trabalhos de revisão bibliográfica, você escolher um tema super inédito, que tá aí na moda, tá saindo trabalhos, né, coisas super inéditas, e não ter literatura para escrever. Aí você pegou um negócio super novo, super atualizado, super bacana, que você tá super interessado, mas tem 5 artigos. Como que você vai escrever uma revisão bibliográfica com 5 artigos? É impossível, não dá para escrever uma revisão bibliográfica com 5 artigos. Então esse não é um bom tema. Por mais que a gente queira, né, temas novos, temas atuais, a gente pode acabar se complicando. A não ser que você já tenha uma certa maturidade científica para conseguir pegar, né, o seu assunto macro e referenciar ele bem, e depois com poucos artigos conseguir responder a sua pergunta lá que você se propôs nesse TCC. Então, para fazer revisão bibliográfica, a gente tem mais liberdade de escolha de tema, porque a infraestrutura nesse caso não conta, mas eu preciso estar atento com o quê? O que eu já tenho hoje na minha literatura, né, publicações de confiança que vão permitir que eu execute esse TCC. Não adianta ter 2 ou 3 publicações. Eu preciso ter várias publicações desse assunto para poder fazer uma revisão. É uma revisão. Então eu vou pegar vários artigos e unir em um único trabalho. Ele é uma revisão. 2 artigos, 3 artigos, não, é de 20 para cima, tá? Então olhem isso na hora que você escolher o seu tema. Ah, eu escolhi meu tema, vou até brincar com o videozinho que eu soltei hoje para vocês. Por que professores gostam de fazer provas difíceis? Então eu vou pular nos buscadores, professores, provas difíceis, motivações de aluno, por que usar uma prova difícil, e aí eu vou ver quantos artigos tem. Olha, encontrei 150 artigos. E detalhe, artigos publicados nos últimos 10 anos, para ser bons artigos, para não estar obsoleto. Desses 150 artigos, eu só consigo usar para o meu TCC 8. Os outros fogem um pouco ali do meu foco. Amigo, troca de tema. Você vai se complicar. Não faça isso com você. Então muda. Aí você vai falar, tá bom, eu ainda quero falar sobre professor. Por que professores são tão chatos e estressantes? Aí eu vou lá fazer a minha busca. Agora eu achei 2.000 artigos. E desses 2.000 artigos que eu achei, 80 se encaixam realmente no meu tema. E desses 80 eu consigo usar 20. Beleza, agora eu tenho uma revisão bibliográfica. Claro que eu falei números muito altos, tá, gente? Mas precisa olhar antes de fechar o seu tema, tá? Antes de fechar o seu tema, vai lá e olha se existe a possibilidade de você fazer essa revisão bibliográfica. Eu aposto que é o Matheus que tá mandando os coraçãozinhos, né, Matheus? Obrigada, viu, Matheus? Bom, o que mais que a gente pode fazer de trabalho, tá? De TCC. A gente pode fazer também, além da revisão bibliográfica, uma análise de dados. Na análise de dados, a gente vai responder uma pergunta baseado em dados que já estão publicados ou que já foram obtidos. Que dados são esses? Eu posso pegar prontuários. Então, eu trabalho num laboratório e eu vou avaliar prontuários. Eu posso pegar, por exemplo, o histórico clínico de alguns pacientes em relação a uma doença. Eu posso utilizar dados daquela plataforma que eu falei para vocês, o DataSUS.
Eu posso utilizar dados de saneamento básico, de chuvas. Eu quero fazer um TCC de dengue, então eu vou avaliar os períodos de surto de dengue correlacionado com os períodos de chuvas que a gente teve na região. Então eu vou entrar lá, ó, nos meus dados do IBGE, nos meus dados de saneamento, ver as chuvas no Brasil e vou pegar lá num banco de dados também a quantidade de casos. Então esse dado, ele já está publicado e ele já foi feito o exame. O paciente existe um prontuário. Eu vou analisar o número de tuberculose na rede pública de saúde de uma cidade. Eu já orientei um TCC assim. Então, eu vou pegar dados históricos de paciente lá da rede pública. Vou pedir autorização para a Secretaria da Saúde. Esse tipo de trabalho também é um trabalho que é mais fácil de você conseguir fazer porque não é tão dependente de infraestrutura e dá resultados muito legais. Mas o que você precisa ter? Um lugar para consultar esses dados. Se você vai consultar um dado público do governo, tudo bem, é livre, tá? A transparência do governo tá lá para você. Mas se você quer um histórico, se você quer um prontuário, se você quer resultados de exames que foram feitos, aí você vai precisar da autorização do local para pegar esses dados. Quem consegue muitas vezes essa autorização são as pessoas que já trabalham nesses locais. E aí conversam com o superior libera. Mas nada impede que você consiga pegar dados de um local mesmo não trabalhando nele. A Natasha, né, que foi a nossa participante aqui da nossa segunda live, ela conseguiu pegar dados num hospital conversando com a enfermeira. Ela falou, olha, eu gostaria muito, você consegue disponibilizar esses dados? A gente seguiu tudo que o hospital pediu, mandou o projeto para eles aprovaram o projeto e eles liberaram. Mas aí nesse tipo de trabalho, a gente tem que acender lá a lanterna para a infraestrutura. Eu preciso ir lá e falar, olha, eu tenho local para pegar esse dado? Eu consigo pegar esse dado em algum lugar? Não consigo? Será que eu consigo pegar, então, na internet, nesses bancos de dados? Ah, consigo, já melhorou. Ah, será que eu consigo pegar em UBS, em postinho de vacinação? Consegue, tá? Consegue. Desde que você vai lá, converse com a pessoa e veja qual que é a exigência do local. Então, você quer pegar de uma UBS, você consegue. Você vai levar seu projeto, eles vão autorizar e aí eles vão te dar esses dados. Mas aí já é um tipo de trabalho também que você precisa ficar atento com o quê? Com os prazos. Se você quer fazer esse tipo de trabalho e você depende da resposta de alguém, você já sabe que o seu projeto tem que estar pronto em 2 meses. Você não pode enrolar. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com a minha ex-aluna. Ela ficou lá com a esperança de que ia conseguir os dados e na hora que chegou lá, nos 45 segundos do tempo, falaram, ai, sinto muito, a gente não vai te dar os dados. E aí você precisa ter tempo para reorganizar a sua vida. E aí, aproveitando essa reorganização, gente, o TCC ele pode mudar, tá bom? Se você começou a fazer uma coisa e viu que essa coisa não tá andando, a gente pode mudar, não tem problema. Desde que você não mude completamente, a gente pode adaptar, a gente pode adequar, tirar alguns objetivos, colocar outros objetivos para poder concluir e executar esse TCC. Ainda falando, né, dos tipos de TCC aqui, que é o nosso terceiro passo, o primeiro foi regras, o segundo foi infraestrutura, agora os tipos, para eu poder escolher o que eu vou fazer. A gente tem aqueles TCCs que são questionários. E aí, questionário, gente, é um questionário mesmo. Você vai fazer a sua pergunta, porque todo TCC ele vem de uma pergunta, e vai ser o seguinte, eu quero entender a percepção da população para a vacina de Covid. Aí você vai montar um questionário, idade, sexo, escolaridade, pode pôr renda ou não. Aí você vai colocar, tomou vacina, qual vacina, teve medo, não teve, se não tomou, por quê? E aí coloca os motivos e a pessoa vai ticando. Os questionários hoje são bons de fazer porque a gente já pode disparar eles pela internet. Então, quando um aluno resolve fazer um TCC que é questionário, ele monta um formulário digital, né, Google Forms, Microsoft Forms, e aí ele dispara esses links para as pessoas responderem. E o bom do questionário, né, é que depois ele já te dá a tabela do Excel para você analisar. Então, você já está com o resultado ali compilado só para você montar os seus gráficos e trabalhar em cima dele. Então, também é uma forma de executar o seu TCC, a realização dos questionários, tá? Só que dependendo do tema, gente, não faz muito sentido. Então, tem que estar bem alinhado com o seu tema.
Porque não adianta, por exemplo, eu querer perguntar para a população se ela entende sobre os tratamentos do infarto agudo do miocárdio. A população leiga não vai entender. Então, os seus resultados, muito possivelmente, não serão atrativos, não serão legais. Agora, se você quer fazer, né, um questionário sobre diabetes, sobre vacina, sobre fake news, sobre doação de órgãos, aí provavelmente você já vai conseguir um público, né, com capacidade de responder o seu questionário. Porque o que adianta você aplicar um questionário que vai vir tudo não sei, não sei, não sei, não sei? Você só vai saber que a população não sabe. Eu acho pouco interessante. Mas tem muita coisa que dá para ser trabalhado dentro desse tema, dentro do tema questionários. Outra forma que a gente tem para fazer os TCCs é realmente fazer a minha parte experimental, certo? E esse é o mais bonito sempre, porque ele é inédito. Mas esse é o mais bonito sempre e ele é o mais complicado. Por quê, gente? Nós temos apenas 1 ano para fazer um trabalho de conclusão de curso. Se eu tiver que fazer um trabalho completamente experimental nesse período, pode ser que dê tudo errado. E a gente aprende, como cientista, como pesquisadores, que resultado negativo também é resultado. Só que resultado negativo também é resultado, mas às vezes até mesmo para obter um resultado negativo, a gente demora muito para conseguir padronizar os experimentos. E às vezes o seu tempo acaba ali na padronização. Eu já orientei iniciação científica que a aluna queria trabalhar com kefir e avaliar o sobrenadante dos kefires diferentes. Então, kefir de água, kefir de leite, kefir de suco, e fazer uma avaliação microbiológica, química desse sobrenadante. O trabalho, gente, era lindo. Passou de boa como iniciação científica, foi aprovado para ela fazer, tinha tudo para dar certo, porque a instituição que eu trabalhava tinha infraestrutura para a gente fazer essa análise microbiológica até X ponto, essa análise química até X ponto. Só que a gente não conseguia padronizar. Por que a gente não conseguia padronizar? Porque o kefir, ele tem uma manipulação que é muito suja. E não adiantava eu fingir e fazer uma manipulação estéril, porque o estéril não é a realidade das pessoas que usam é manipular em casa. Então, toda vez que a gente conseguia um sobrenadante, a gente tinha um resultado diferente. Então, não foi que ela não conseguiu o resultado, ela teve resultados negativos do experimento. Ela teve resultados que não coincidiam entre si. Então, é um pouco mais complicado se você tiver que padronizar os experimentos pelo curto período de tempo, tá? E, gente, isso não é só no TCC. Vocês têm que entender que quando a gente fala de experimentos, tudo é difícil da gente conseguir padronizar. O mais difícil é a padronização. Quando a gente entra no mestrado, a gente também muitas vezes sonha com trabalhos enormes e não consegue fazer tudo. E aí você vai tentar no doutorado. E vou ser honestíssima com vocês, normalmente a gente termina o doutorado sem conseguir cumprir tudo. Porque demora. Então eu tive, 6 anos de mestrado e doutorado e teve coisa que eu não consegui padronizar, que eu não consegui concluir. E aí, como eu disse, tudo dá para mudar, né? Você muda ali um objetivo, você inclui alguma coisa, troca ali, tira um experimento, coloca outro e adequa o seu trabalho para que ele tenha um volume de resultados suficiente para ser apresentado. Então, quando vocês pensarem em TCC experimental mesmo, mão na massa, fazer os testes, se ele for de análises clínicas, você pode estar realizando esses experimentos, né? Esses testes num laboratório no qual você trabalha, na instituição que você estuda ou a iniciação científica mesmo. Eu já tenho esses dados de iniciação científica e eu simplesmente vou usá-los para o TCC. E aí, como eu sempre gosto de contar a história, né? Eu tive uma aluna que fez iniciação científica comigo, a iniciação dela foi incrível, ela fez bastante blot, Western blot, ela fazia real time, ela conseguiu vários resultados, ela ganhou até um prêmio apresentando, né, a iniciação científica dela. E aí estava pronto, né? Porque o relatório de iniciação científica dela do CNPq poderia ser utilizado por TCC, porque eu era professora dela, eu podia orientar, era só entregar. A aluna simplesmente quis começar outro TCC. E aí ela quis fazer um TCC, ela tinha feito um TCC bem focado em biologia molecular e bioquímica, e ela quis fazer um TCC de gestão de qualidade. E vou dizer, o TCC dela foi um sucesso, tá? Mas pra você ver, até quando a pessoa tem tudo pronto, às vezes ela não quer, bate uma insegurança e ela pensa em outra coisa. Tudo bem? Então, sempre que vocês quiserem fazer um experimento,
um TCC experimental, desculpa, pensem bastante se vocês vão ter tempo e se vocês têm onde fazer esses TCCs. Dica de experiência. O que é mais fácil dentro do nosso mundo, tá? Análises clínicas, para fazer um TCC experimental. É a microbiologia e é a bioquímica, porque os kits são relativamente mais baratos, mais fáceis de executar e a gente meio que já sabe ali o que vai encontrar, o que a gente espera. Nesse tipo, gente, não adianta. Ai, professora, já aconteceu comigo. Eu queria ver genes de resistência microbiana. Não, querida, você não quer. Porque você precisa fazer, desculpa, né? Foi até um pouco irônico, desculpa. Você vai precisar fazer, né, para esse tipo de experimento, esse tipo de TCC, biologia molecular. E hoje eu não consigo te oferecer biologia molecular. Você quer ver crescimento microbiano de alguma coisa? Isso a gente já consegue fazer. Ai, professora, mas eu tenho um lugar em que eu consigo fazer a biologia molecular. Eu consigo ver se esses genes estão expressos ou não. Beleza, tá padronizado? Vamos fazer. Certo? Vamos fazer uma colaboração e vamos fazer. Então, fiquem bastante atentos a isso. O que mais que eu posso fazer como TCC, isso na área da saúde, né? Falando, a gente tem aqueles que são descrição de caso clínico. E aí, muitas pessoas querem fazer descrição de caso clínico porque quer descrever uma condição de um parente. Ai, a minha prima morreu de porfiria, eu quero fazer o histórico dela, quero descrever o caso clínico dela. Nossa, a minha mãe teve um câncer cerebral super raro, eu quero descrever o histórico, o caso clínico dela. Nossa, eu conheço uma pessoa que teve, sei lá, toxoplasmose congênita e eu quero descrever o quadro clínico dela. Dá para fazer descrição de caso clínico? Dá, tá bom? É possível sim. Mas o que eu preciso nesses casos em que eu vou descrever o caso clínico da paciente? Realmente ter acesso ao prontuário desse indivíduo, do início do tratamento dele, né, do início do diagnóstico, na verdade, quando começou os sinais e sintomas, até a atual fase que você vai descrever. Porque senão o trabalho acaba ficando sem sentido e pobre. Então você realmente precisa ter o prontuário da pessoa. E o que eu falo desse prontuário? Olha, a pessoa no dia tal sentiu isso, isso e isso, passou no médico, ficou internada, eu consegui acessar o prontuário dela, tá aqui. Foram solicitados esses exames, a gente teve essas alterações. Não foi possível fechar o diagnóstico, foi pedido mais esse exame. Com esses outros exames, a gente fechou o diagnóstico. E o diagnóstico é uma doença rara, uma doença importante que vale a pena ser descrita. Né? Não vai descrever sarampo. Não vai descrever dengue, né? Uma dengue clássica. Se for uma dengue ainda que teve algumas complicações, tudo bem. E aí você tem todo esse histórico do paciente, você consegue saber o que ele usou de tratamento, qual foi a conduta médica realizada e qual foi a evolução clínica. Porque senão não é uma descrição de caso clínico. Porque às vezes a pessoa vem com esse lado, né, emotivo de ser alguém próximo e tenta fazer uma descrição de caso clínico e fica muito pobre. E aí não é um TCC, entendeu? Não vai ser legal, não vai ser bacana. Então precisa pensar muito nisso. Se eu realmente tenho um prontuário completo com a descrição daquele caso clínico para utilizar. Vocês viram aí que desses tipos de TCC que a gente falou, né, que é a revisão, análise de dados, questionário, a parte experimental e caso clínico, eu sempre, antes de sugerir, de pensar, né, em realmente fazer esse TCC, eu preciso ver se eu tenho as ferramentas para fazer. Até mesmo antes de você ir propor para um orientador. Fala, olha, professor, eu estava pensando em fazer um TCC de análise de dados, mas eu já trabalho no laboratório, eu já sei que eu posso pegar os dados, vamos fazer? Você topa? O orientador vai ficar muito mais aberto. Ele vai falar, bora. Agora, se você chegar, olha, professor, eu queria fazer um TCC, que eu queria ver genes, queria ver quais genes estão expressos na célula de iguana. Você tem a iguana? Você tem já esses testes meio que padronizados? Você tem onde fazer? Não. Então o orientador fala, tchau, amiguinho, sinto muito, não posso fazer nada. Esse tema não é viável, tá? Então pensem muito nisso antes de escolher o tema. Principalmente para vocês não se complicarem. Não precisa complicar. A gente pode fazer ótimos TCCs dentro da nossa estrutura, do nosso prazo e da nossa sanidade mental, que é o mais importante, a nossa sanidade mental, tá bom?
Então, dentro dos passos que eu tinha para falar para vocês, para a gente poder começar a falar mesmo de TCC, para a gente poder começar a pensar em TCC, eram olhar as regras, olhar a infraestrutura e escolher o seu tema dentro desses 5 tipos. E aí vem a quarta coisa que vocês precisam estar atentos antes de começar o TCC. Que ainda vai ser aqui, ó, no pensamento. Estou pensando no meu TCC. Eu ainda preciso dessa quarta coisa, que é saber se esse trabalho de conclusão de curso vai precisar ou não de aprovação pelos comitês de éticas de pesquisa. Porque isso, gente, é uma pedra no sapato dos orientadores. Não é do aluno, tá bom? Porque o aluno, ele não pode submeter para o comitê de ética de pesquisa. O aluno, ele precisa que uma pessoa graduada submeta. E é uma trabalheira. Tá? A gente tem que estar com o projeto pronto muito antes do prazo final do projeto. A gente precisa acompanhar os prazos dessas plataformas. Tem uma série de documentos que precisam ser preenchidas. Então, por exemplo, se você vai pegar dados de outro local, esse outro local tem que estar de acordo, ele tem que assinar um documento, ele tem que estar cadastrado no comitê de ética. Se ele não está, a gente vai ter que pedir o cadastramento, pode demorar. Às vezes a gente acha que a documentação tá ok, manda e volta. Então, quando tem que ter aprovação dos comitês de éticas em pesquisa, o aluno tem que ser muito mais ligeiro com a produção do projeto. Vamos diferenciar projeto e trabalho de conclusão de curso, porque eu falo, mas eu nunca expliquei. Quando a gente vai fazer o TCC, antes do TCC a gente faz um projeto, tá bom? O projeto é a proposta. Olha, a minha pergunta de TCC, por que professores são tão malvados? Eu vou, responder essa pergunta desse jeito. Tudo bem, pessoal? Vou responder essa pergunta desse jeito. E aí, as pessoas lá, o meu orientador, o comitê de ética, vai falar assim, olha, é viável ou não você responder desse jeito. Se for viável o seu projeto, você vai entrar na segunda fase, que aí sim você desenvolve o trabalho de conclusão de curso. Então, primeiro vem o projeto, depois vem a finalização com a conclusão do trabalho de conclusão de curso. E aí, nos casos de projetos que precisam de autorização de comitês de ética de pesquisa, o aluno precisa ser muito ligeiro para escrever o seu projeto, para pensar o seu projeto. Porque o que pode acontecer é ele mandar, ficar faltando documento, ele ter que mandar uma segunda vez, demorar para ser analisado, ele ter que mandar uma terceira vez e ainda vir uma negativa. Ou então, ele não conseguir uma autorização para fazer por qualquer motivo e o prazo dele acabar. E aí ele não pode fazer. Porque se ele fizer, está irregular. Professora, quais trabalhos eu vou precisar de uma autorização prévia de um comitê de ética de pesquisa? Todo e qualquer trabalho que use ser humano. Seja um questionário, porque você está questionando a um ser humano, então precisa de comitê de ética de pesquisa. Seja um trabalho em que você vai pegar o prontuário do exame já feito, você nem vai ver a amostra do paciente, você não vai ver nada, você precisa. Porque aquele resultado, ele é o resultado de um ser humano. E seja um trabalho que você vai fazer os experimentos, vai fazer a análise, mas a amostra é de um ser humano. Então, eu vou precisar de uma aprovação de um comitê de ética de pesquisa. Professora, se eu quiser fazer a análise da presença de urato amorfo em urinas de adultos que fazem dieta cetogênica. Nossa, acabei de viajar na maionese, mas deve funcionar esse TCC. Eu vou precisar? Vou, porque você vai usar a urina. E a pessoa que vai doar a urina para você usar, ela tem que estar ciente que ela está doando a urina para você usar. Então, ela vai assinar um termo de consentimento para você usar a urina dele. Professora, eu quero saber se no fio de cabelo das pessoas tem fungo. Não é pessoa a amostra? A amostra não é pessoa? Então precisa. Professora, eu quero fazer um questionário para ver se as pessoas gostam mais de borboleta amarela ou azul. Pessoa que vai responder? Então precisa. Dá para fugir do comitê de ética? Dá. Como que a gente consegue fugir do comitê de ética de pesquisa? Não envolvendo pessoas. Professora, mas na área da saúde dá para não envolver pessoas? Dá. O que você pode fazer para não envolver pessoas? Primeira coisa,
Análise de dados de bancos de dados públicos. Não envolvi pessoa. Já tá lá, já tá publicado. Outra coisa que você pode fazer, análise de coisas que não são humanas. Análise de água, análise da planta, análise do solo, análise do celular. Pronto. Eu já fugi de ter uma pessoa. E eu estou experimentando. Eu estou analisando, mas não é pessoa. Agora não dá pra fazer questionário sem ser pessoa, tá? Então, pra quem ficou animadinho aí com a ideia de fazer questionário, porque questionário o Excel tá pronto, acabou de saber que tem essa parte que dificulta aí muito. Eu já vi orientadores negarem orientação porque ia ter que submeter pro maldito Comitê de Ética de Pesquisa. Não dá tanto trabalho assim não, mas de vez em quando o negócio dá ruim. E aí a gente tem que sambar aqui, ó, do lado de cá como orientador para conseguir solucionar esses dá ruim. E aí, principalmente para aquele aluno que a gente percebe que não está muito comprometido com o trabalho de conclusão de curso, fica complicado. Porque eu dependo do aluno também para me dar os documentos, para me dar o projeto, para me fornecer, né, aquele início do TCC dele. E se ele não consegue me fornecer, eu não consigo fazer nada. E aí a vaca vai para o brejo bonito. E aí tem outros comitês que a gente tem que ficar atento também, que é quando há uso de animais ou então o uso de qualquer organismo geneticamente modificado. Porque se eu, além de usar a amostra biológica, essa amostra biológica ainda é de um animal, muitas vezes as pessoas falam, ai, animal, chama Luísa Mel, corre aqui, vai matar os ratinhos. Não é feito de qualquer forma. Você não vai matar os ratinhos o tanto que você quer, do jeito que você quer, causando dor. Existe um comitê de ética, de bioética de manuseio animal, que vai avaliar se o que você está propondo coloca o mínimo de sofrimento para esses animais. Se você realmente está usando números de animais compatível com o que você quer fazer. Se você não está desperdiçando. Se você não está fazendo maltrato. Se você não está, né, usando animal sem nenhuma necessidade. Então, gente, o uso de animal é regularizado. Tem que passar pelo CEUA, tá? Que é a comissão que avalia a bioética desse uso dos animais. E se não tiver essa autorização, você simplesmente não pode utilizar animais. Então é tudo muito controlado, não precisa chamar a Luísa Mel não, pode deixar ela lá cuidando dos bichinhos dela. E se a gente for trabalhar com qualquer organismo geneticamente modificado, a gente precisa da autorização do CNTBio. Porque a gente está mexendo com DNA, a gente está criando animais diferentes, né, células diferentes, organismos diferentes. E aí a gente também precisa dessa autorização. Claro, né, gente, que o uso de animal e o uso de organismos geneticamente modificados não é uma coisa comum para a gente fazer num TCC, a não ser aqueles, né, de iniciação científica. Mas aí normalmente já está dentro de um projeto que já tem todas essas aprovações. Mas o CEP, né, a Plataforma Brasil ou o Comitê de Ética de Pesquisa para Usos de Humanos da sua instituição, esse você não pode deixar passar, porque você vai estar fazendo um trabalho ilegal. E aí você nunca vai poder publicar esse trabalho, você nunca vai poder fazer nada com ele. Na verdade, você não poderia nem fazer. E eu sei que tem gente que faz, mesmo sem ter aprovação, tá? Não seja esse tipo de pessoa, faça tudo certinho. A gente nunca sabe o dia de amanhã, isso depois pode acabar te atrapalhando. Então hoje, gente, a minha conversa com vocês era dessas 4 passos que você precisa estar atento antes de qualquer coisa no seu TCC. Então, antes de você pensar em TCC, acordar TCC, o que vocês vão começar a olhar já aqui agora, hoje, antes de dormir, antes de sextar, antes de tomar a breja de sexta-feira? Quais são as regras da instituição que eu estudo? Se tem infraestrutura e qual infraestrutura tem? Qual tipo de TCC eu posso fazer e se é possível ou não fazer na minha instituição? E se eu vou precisar ou não de uma autorização prévia do meu projeto para poder finalizar. Tudo bem, gente? Temos um acordo aí que agora vocês vão pensar sobre isso antes de surtar, antes de não dormir, que vocês não vão achar que vocês vão produzir anticorpo monoclonal sendo que não dá pra fazer, e aí não vão ficar sonhando com um tema impossível. Tudo bem? Combinado? Cadê meus alunos aí pra mandar um joinha, pra mandar um coração, falar que tá combinado? Bom, pessoal, o que eu tinha pra falar então, turminha, era isso. Vou responder perguntas, se alguém tiver, podem mandar com o maior prazer. Estou à disposição para ajudar mesmo. O intuito dessas lives é isso, é ajudar vocês. Foi por isso que eu comecei a dar minha carinha aqui também, tá bom?
Querem mandar perguntas? Vou dar um tempinho, que às vezes a pessoa tá escrevendo. Se não aparecer nenhuma, eu vou encerrando a nossa live de hoje. Lembrando, né, que depois vocês vão compartilhar, vão salvar, vão marcar os amigos para assistir, né, para ajudar a professora aqui, ó. Quero começar a ganhar meus recebidos. Cadê meus recebidos? Não recebi nada ainda, tô só trabalhando. Tá bom, gente? Então não deixa aí de compartilhar com os pessoal, marcar. E assim que sair, já vai estar lá postado para vocês. Assim que tiver tudo certo aqui, né? O Instagram permitir, eu vou postar para vocês poderem assistir quando quiserem. Tudo bem? Obrigada, Matheus. Matheus, ó. Patrícia também. Maiara também. Muito obrigada, gente. Ninguém quer perguntar nada? Estão tímidos? Estão mais tímidos que nas nossas aulas remotas. Bom, pessoal, então, ó, muito obrigada. Até semana que vem. Daqui a pouco eu vou colocar a enquete lá pra vocês me ajudarem no tema da semana que vem. Conto com esse pessoalzinho que tá sempre aqui comigo pra me ajudar, tá bom? Boa aula, boa sexta-feira, bom feriado. A gente se vê.